estresse com ela agora na última semana, ela não está no ar ainda, ela está indo agora. Nós realizamos testes de estresse com ela e ela segurou a onda, realmente, o Joomla segurou a onda. Nosso banco de dados não chegou a processar nem 10% da capacidade do servidor de banco de dados. O servidor de aplicação aí também não chegou a... Realmente bate um pouquinho, mas não chegou a sentar, né? O nosso servidor de banco de dados. Então, assim, dá para usar Joomla para coisa muito pesada, muito acesso, muita transferência de dados? Dá, e muito bem, porque realmente a gente não teve empecilho nenhum. A gente só deixou a nossa parte de XHTML e CSS limpinha, prontinha, né? Sem muito peso, e aí Joomla não foi problema para nós. É a segunda vez que o Joomla nos surpreende nesse sentido, porque quando nós migramos o portal também, que tinha na época 1.200.000 acessos mês, nós tínhamos esse medo também. E a gente tinha deixado uma variável no servidor ativa, e aí pesou. E a chefia direto atacou, é o Joomla. Já saíram, é o Joomla, vamos caçar a cabeça, é o Joomla. E a gente conseguiu provar que não era o Joomla e que era uma Keep Alive. A Keep Alive no servidor estava setada como on. Não usem Joomla com Keep Alive on. Não sei porquê, mas não pode. Fica pesado demais o website se tiver muito acesso. Então, a gente conseguiu descobrir aí que esse carinha estava dando uma facada na gente e provou que não era o Joomla. Certa feita também fomos atacados por hackers, disseram que tinha falha no Joomla. Pelo menos na 1.015, não foi culpa do Joomla também, a LD5 lá, 128 bits, segura legal. Além de que a gente usa também um outro tipo de autenticação, mas enfim. O caso anterior, então, demonstra que o Joomla é uma ferramenta que pode ser usada para muitos acessos e ela não prejudica nesse sentido. O LCE é um website bem atípico, um website que a gente teve um pouco menos de preocupação, apesar da gente ter o selo do da Silva, né? O selo de acessibilidade. A gente teve uma preocupação um pouco menor e uma preocupação grande com vídeos. E a gente teve que fazer uma customização na época, porque o usuário queria que esse módulo de vídeo fosse bem específico. E aí a gente teve uma experiência interessante. A gente, ao invés de desenvolver um módulo para desenvolver vídeo, a gente começou a trabalhar dentro do próprio content do administrator, né? E dentro do próprio MCE. A gente não está utilizando o JCNS, está usando o MCE. O MCE é o editor de conteúdos, né? Então a gente utilizou uma customização dentro do próprio MCE para trabalhar com vídeo. E hoje o usuário gerencia os vídeos e assim, era uma barreira que a gente tinha que romper também e foi tranquilo. Trabalhar com o Joomla integrado com vídeos, plugins para vídeos, enfim. Ok? Outra coisa que aconteceu nesse projeto, a gente teve que expandir bastante também a capacidade do administrador de mídia, do ComMedia, né? Para o usuário fazer o upload de vídeo e foi bem tranquilo também, ComMedia. E chegando no Portal Mac aqui, realmente eu espero nessa palestra que ela seja bastante útil daqui em diante para vocês, porque esse é o foco principal da apresentação. A primeira coisa que nós tínhamos era um problema com o banco de dados. Nós tínhamos 14 websites, né, que formam o Portal Mac. Esses websites são os websites das secretarias, né? Educação superior, ensino médio, ensino técnico, enfim. Então, para desenvolver esse elefante aqui, eu digo elefante porque esse cara tem hoje uma base central, que é a base DB Portal Mac, que é a base do portal do Ministério da Educação, e esse Portal Mac ele é um Joomla, e ele tem 14 satélites, diríamos assim, que são aplicações e bancos de dados, né? Joomla também, e que se comunicam. Então o que a gente conseguiu fazer? É como se eu tivesse 14 Joomlas. Imaginem aí 14 Joomlas instalados. Só que eu só vou usar de diferente nesse código a pasta de templates, imagens e arquivos. O resto é reaproveitamento de código. Além disso, essas bases, através do Joomla, comunicam-se trocando informações. Exemplo,
Esse módulo inicial ali em cima, onde tem a foto ali, que é a fotinha que vai passando também, nós temos, o módulo de notícias. Esse módulo, o pessoal da assessoria de comunicação social apenas diz o que vai aparecer aí, mas ele é alimentado, em sua grande parte, por esses 27 bancos de dados, esses 14 bancos de dados, que são satélite. O que a gente faz? Ao publicar uma matéria em um banco de dados satélite, do portal do Ministério da Educação, a gente publica, não uma cópia, mas o que a gente faz? A gente tem uma troca de conexão database, a database MySQL do John, né, aquela classe lá que faz a conexão de banco de dados. A gente faz uma troca de conexão nela e vai buscar em que banco de dados que está a matéria que eu quero exibir no destaque de notícias. Ou seja, onde é que o cara navega? Ele navega na notícia no portal do Ministério da Educação e também dentro das secretarias. Tudo isso integrado, com o reaproveitamento de código e com a liberdade em cada base de dados. Se a base de dados de uma secretaria cai, não derruba a minha aplicação inteira. Você podia falar aí, bom, muita gente que é desenvolvedor já deve ter feito isso. Tenho 2 idiomas e um único banco de dados, trocando o prefixo da tabela. Pô, por que não fazer isso? Justamente por conta da alta disponibilidade. Caiu um, teve problema em um, tem que dar manutenção em um. A gente não derruba todo mundo, não tem que tirar o banco de dados de todo mundo do ar. E com isso a gente conseguiu uma espécie de façanha dentro do nosso setor, dentro do nosso ministério. Por nossa culpa, o banco de dados o portal do Ministério da Educação não fica fora há 2 anos. Por nossa culpa. Então, sim, não precisamos, para dar manutenção a gente não precisou às vezes uma secretaria, a gente tem que dar uma baixa nela rapidinho e sobe, né, para dar um restart no banco, alguma coisa, atualização de versão. Mas ficar fora todo o portal, a gente há 2 anos não tem esse tipo de problema. E isso tudo graças a esse modelo de banco de dados que nós fizemos, utilizando 14 bancos de dados, integrando os 14 para obter um portal do seu, acho que, mais amplo conceito aí. Joomla como framework, esse é um assunto assim que acho que interessa bastante, que o pessoal acho que acaba fazendo, não tem jeito. Nossas mãos nos traem e quando a gente vê, a gente está usando o Joomla aí para futucar em alguma coisa, para destrinchar algum código-fonte. O pessoal que é desenvolvedor e sabe do que eu estou falando. A gente acaba esquecendo um pouco o core e indo lá codificar. Acho que é uma tentação muito grande. E a gente acabou utilizando nesse projeto, sim, o Joomla como framework, estendendo, utilizando as classes que ele tem. E a gente teve um trabalho aqui muito forte dentro da ComContent. A ComContent do Joomla, assim, ela não tem grandes... do Joomla 1.015, né? Não tinha uma grande flexibilidade para você fazer um conteúdo acessível. Ela é muito cheia de tabela, muito cheia de coisas que às vezes são códigos nocivos. Então aquelas 1.200 linhas lá a gente limpou, trocou para código acessível. E assim, foi um trabalho que a gente pensava que seria traumático, mas foi mais tranquilo. E a gente conseguiu fazer. Então assim, o Joomla 1.015, que não tinha uma versão em Tableless, a gente acabou conseguindo chegar nessa versão com o nosso trabalho. Claro que você vai falar assim, mas o cara tem equipe lá, né? Mas sim, não foi tão trabalhoso não, foi um trabalho de 2, 3 dias, mais ou menos, para conseguir uma versão da ComContent com Tableless. O que a gente fez? Substituindo os códigos de tabela, né? Tudo por o LLI, e trouxe a camada de montagem de designer 100% para o template. A gente não deixou nada dentro da ComContent. E a gente conseguiu uma coisa muito boa, porque a velocidade que a gente tem hoje para desenvolver um website, ela coisa que era de 2 semanas, a gente consegue fazer em 2 dias. E muito raramente o programador tem que colocar a mão no código. O designer já está indo de A a Z rapidinho, com essa customização que a gente fez. Uma vez que as divs, que são as que vão montar o conteúdo, estão na camada do template. Então foi bem boa essa nossa implementação. Vou falar rapidinho do conteúdo legado, que era o último, mas pode deixar já na interface aí para o pessoal ir dando uma olhada.
Outra coisa que nós tínhamos assim, de problema